Olá pessoal, voltamos ao programa Geração RVC. Hoje, conforme eu tinha falado para vocês no primeiro bloco, recebendo aqui a Cláudia Serantoni, ela que é diretora de operações da Gerdau e está dando uma aula para a gente aqui sobre o aço. Cláudia, o que difere o aço dos outros metais? Por exemplo, o aço é um ferroso, né? Dos metais não ferrosos, como alumínio, cobre, os cerâmicos também. O que difere? Uma das grandes diferenças do aço em relação a outros metais não ferrosos é a flexibilidade, como eu mencionei, do tratamento térmico com a mesma liga de aço eu consegui atingir diferentes propriedades mecânicas. Essa é uma diferença importante quando eu comparo com alumínio ou cobre, por exemplo. Além disso, quando a gente olha, uma diferença importante é a densidade desses materiais. Eu vou fazer uma comparação com o alumínio. Quando a gente compara a densidade do aço com a densidade do alumínio, como o alumínio tem uma densidade muito menor, para um mesmo volume de metal, o alumínio pesa 3 vezes menos. Quando a gente fala muito de eficiência energética, e aí, por exemplo, levando para a indústria automotiva, eficiência energética significa menor consumo de combustível e menor consumo de combustível significa menores pesos de automóveis. Perfeito. Então, aquela relação peso-potência. Exatamente. Então, o alumínio tem uma vantagem pela questão do peso, mas, em contrapartida, as propriedades mecânicas que são possíveis de atingir com o alumínio são muito inferiores às propriedades mecânicas dos aços, em especial resistência mecânica. Então, dependendo muito da aplicação, a gente faz a seleção do tipo de metal ou do tipo de material, considerando inclusive cerâmicos. Se eu preciso de uma aplicação em que condutibilidade térmica é importante e eu quero evitar o aquecimento, os cerâmicos são mais indicados. Se eu quero uma propriedade em que eu preciso que conduza muito termicamente, aí de repente o alumínio é mais indicado. Se eu preciso de uma proteção anticorrosiva, o alumínio é melhor. Se eu preciso de condutividade elétrica, o cobre é melhor. O cobre tem uma condutividade elétrica fantástica. Então depende muito do tipo de aplicação. Falando principalmente hoje em dia, existe muito essa tendência da substituição do aço pelo alumínio, e aí voltado de novo para essa questão do peso. O que tem acontecido com o aço, com o desenvolvimento do aço nos últimos anos, é buscar ligas cada vez mais resistentes para que eu consiga trabalhar com menores espessuras, menores componentes e aí conseguir, com menos peso, ter o mesmo nível de resistência mecânica. Você falou também sobre a questão da construção civil. Toda aquela base da construção civil é tudo de aço, né? Não tem como ser, tudo bem, de repente parte pode usar alumínio, outro, mas toda a questão estrutural é de aço justamente em função das propriedades mecânicas. Você tem mais garantia, porque ali está falando de vidas, né? Isso. Você tem mais garantias utilizando o aço. Então, o engenheiro civil nunca que vai fazer uma estrutura de alumínio em função da resistência mecânica que tem. É mais ou menos assim? Toda a parte estrutural de uma casa ou de um edifício vai ter que, sempre tem aço. E normalmente é a combinação, aço concreto, né? Então é aço e cerâmico. Aço cerâmico para ter uma boa resistência mecânica. Para não ter problema, sem dúvida, um problema muito maior. Exatamente. Outra coisa importante, a gente fala muito de questão da sustentabilidade, ou seja, de reciclagem e tal. O aço pode ser reciclado também? Sim, sim. O aço é 100% reciclável. 100% reciclado? E infinitas vezes. Você pode reciclar o aço eternamente. Nossa. Cada vez que você faz a reciclagem é feita por refusão do aço, você acerta as perdas de elementos químicos e você consegue manter a qualidade do produto até o fim, por quantas vezes você precisar reciclar. Essa, inclusive, é uma das grandes características da Gerdau. A Gerdau é a maior recicladora da América Latina de sucata ferrosa. Anualmente, a gente faz a reciclagem de cerca de 12 milhões de toneladas de aço. Nossa, não sabia disso. 12 milhões de toneladas. E aí, você consegue imaginar, essas 12 milhões de toneladas recicladas, elas estão saindo de materiais obsoletos, produtos obsoletos. Então, é uma forma muito importante de contribuição para o meio ambiente. E ela pode ser reutilizada com as mesmas características anteriores, da qual ela era primária, ou não? Ou ela se torna um outro tipo de produto? Não, ela pode, porque como a reciclagem se dá pela refusão, você parte do princípio de novo. Então, alguns elementos químicos que são queimados durante a refusão, você readiciona e você tem todas as mesmas propriedades, a mesma qualidade que tinha no produto original. Fala pra gente mais sobre a Gerdau Summit, que você falou no início. E ela tem uma parte muito importante que é muito conhecida na área de cilindros. Como funciona hoje essa área de cilindros? Ela atende vários segmentos. Vocês trabalham com forjado, fundido, como que é? Sim. A Gerdau Summit, ela
Hoje, atualmente, o principal produto que é fabricado é o cilindro de laminação. Então, a gente faz produtos tanto fundidos quanto forjados. Esses produtos, eles são destinados aos laminadores, tanto de perfis, que aí vai... Sim. Normalmente, os laminadores de produtos de perfis, eles vão mais destinados à indústria da construção civil. E os laminadores, que a gente chama de planos, que faz mais chapa, normalmente é mais destinado à indústria automotiva. Também tem laminação de longos destinados a componentes da indústria automotiva. Então, hoje a gente tem essas duas linhas de produtos. A gente está agora fazendo um investimento e a partir deste mês a gente começa a produzir os anéis de rolamento para a indústria de energia eólica. Parabéns, fantástico. É uma empresa, a Gerdau Summit também é uma empresa bem consolidada do ponto de vista de cilindros de laminação. Nós somos predominantemente exportadores, a gente exporta... É super conhecido. Onde eu trabalhava, só comprávamos cilindro da Gerdau, na época Vilares Gerdau. Sempre foi, até pela qualidade, pela eficiência, porque quando ela fala em perfil, mais ou menos, vai estar mostrando para vocês aí, mais ou menos o diâmetro do cilindro, né? Então tem parte do cilindro que você tem que ter a garantia de que o diâmetro está correto, a rugosidade ele está correta e várias outras características que somente a Gerdau, com a qualidade que tem, consegue manter, né, Cláudia? Isso, A gente exporta cerca de 60% a 70% da nossa produção. Então, a gente exporta para mais de 60 países, é um produto bastante consolidado no mercado mundial já. Olha, isso garante o bombeio geométrico. Pessoal, vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais, o último bloco. Não saia daí, tem muito mais informação e conhecimento para vocês aqui no programa Geração RVC. Voltamos já.